voltamos com mais um episódio sobre a realização pessoal, emocional e espiritual. São 9 passos para conseguirmos a abundância, a prosperidade e a riqueza. No passo de hoje, nós iremos falar da lei do retorno. Toda ação gera uma força energética que retorna para nós da mesma forma. Toda ação é uma energia liberada e essa energia retorna para nós da mesma forma que a enviamos. Porém, os códigos de envio são uns e os códigos de retorno são outros, porque a ação que praticamos receberá uma reação na mesma intensidade, porém com características, códigos diferentes. Jesus disse: nós colhemos o que plantamos, semeamos e colhemos. E isso vale tanto para coisas boas como para coisas ruins. Daí vem uma lógica. Se nós queremos coisas boas em nossas vidas, precisamos semear coisas boas em torno de nós. Se você está gostando desse podcast e de outras coisas mais que você encontra aí no nosso canal, UFO Piauí César Crispim, então inscreva-se no canal se ainda não se inscreveu. Mande também os links de palestras do próprio canal para seus amigos e peça para que eles se inscrevam. Disponibilize também o conteúdo deste canal nos seus grupos de WhatsApp. Agradecemos pela companhia de sempre que você está conosco sempre que postamos alguma coisa. E para saber de mais novidades, ative o sino e também deixe seu like. Se desejamos felicidade, riqueza, abundância, prosperidade, devemos semear felicidade, riqueza, prosperidade e abundância. É como um mantra. Para colher alegria, felicidade, amor, prosperidade, nós devemos semear as mesmas coisas, na mesma intensidade. Repetindo, nós recebemos de volta, na mesma intensidade, aquilo que nós demos para o universo, demos para a nossa própria vida, demos para as pessoas que estão em torno de nós. Então, isso quer dizer exatamente o quê? Que as escolhas são nossas. Somos escolhedores infinitos. Ou seja, tudo aquilo que nós semeamos, antes de semear, nós selecionamos as sementes, ou seja, escolhemos aquilo que desejamos semear. As escolhas são nossas. A colheita é obrigatória. Porém, nós podemos até dizer que essa colheita também foi uma escolha nossa, uma vez que os frutos só nasceram no nosso terreno porque nós semeamos aquelas sementes. Então, a colheita também é uma escolha nossa, só que é uma escolha obrigatória, porque eu escolhi antes, quando estava ali semeando a semente. Isso está criando uma lógica para que possamos entender. Então, prosperidade, abundância, riqueza, felicidade depende de quem? Depende da outra pessoa? Eu não sou feliz porque minha esposa tem esses problemas, esses defeitos. Se os meus filhos não agissem dessa forma, eu era mais feliz. Não, de modo algum. Isso não influencia na nossa vida. Porque nos relacionamentos, o mais importante é aceitar o outro como ele deseja se manifestar para nós. Não é impor condições para que ele seja de determinado modo, haja de determinada forma, porque ele agindo assim, eu serei feliz. Isso nunca vai existir.
essa ideia não faz parte da jornada evolutiva do ser. As escolhas sendo nossas, elas nos tornarão felizes. E as outras pessoas em torno de nós, elas podem sim contribuir para a nossa felicidade, mas elas não são responsáveis por nós, pelas nossas alegrias ou pelas nossas tristezas. As escolhas que produzimos é que tornarão essa pessoa que somos melhores ou pessoas que agem de modo errado e que precisam sempre estar consertando os erros que cometem na vida. Com isso, nós entramos no campo das possibilidades infinitas. Nós abrimos um leque para imensas possibilidades. Vamos imaginar uma linha que está vindo do passado. Nunca devemos dizer que o passado não nos importa, que o passado tem que ficar no passado, que devemos deixar para lá o passado. Nunca. Por quê? É uma dádiva. Se nós estamos aqui e nos recordamos do passado, estamos aqui no presente vivendo esse momento, e estamos olhando e planejando o futuro, então isso é uma dádiva de Deus. Deus está dando para nós uma possibilidade brilhante de compreender o todo, passado, presente e futuro, para unificá-los em um só momento, em um só estado de emoção, que é esse que estamos vivendo agora. Então imaginemos essa linha que está vindo do passado. Se ela está vindo do passado e chegou nesse momento aqui agora, é porque ela então possui conteúdos. Não é uma linha vazia. Ela possui conteúdos. Olhar para esses conteúdos, silenciar para compreender esses conteúdos, observar esses conteúdos com calma, com gentileza, com perdão para esses conteúdos, é abrir portas para um futuro cheio de possibilidades infinitas que nos dará a oportunidade de escolhas infinitas. Com esse pensamento, nós vamos olhar para essa linha do passado com mais carinho, como uma oportunidade de nos compreendermos melhores, de entender por que agimos assim. Até mesmo entender que às vezes somos brutos, ignorantes, raivosos, porque essa linha está vindo de um mundo primitivo. E que pela lei da reencarnação nós estivemos lá naquele mundo primitivo. E não nos restava escolhas e opções a não ser sentir medo, culpa, a não ser sentir o pânico de tudo o que acontecia. A própria natureza nos agredia e nos deixava inseguro com as tempestades, com a ausência de conforto. Mas essa mesma linha nos trouxe até aqui, com mais possibilidades. Compreender essa linha. E aí, compreendendo essa linha, percebemos que ela funciona assim, vamos então agora olhar para o futuro cheio de escolhas infinitas. Um futuro cheio de possibilidades infinitas, que dependem de nós somente a seleção das sementes. Porém, algumas escolhas são conscientes, outras inconscientes. As escolhas conscientes são aquelas. Citar um exemplo. Hoje, pela manhã, iremos pegar o nosso carro e vamos até o supermercado, faremos nossas compras e retornaremos para casa. Hoje à tarde, irei para a empresa e lá farei uma reunião com os funcionários. Tomaremos a decisão A, também tomaremos as decisões B, C e D, que possivelmente irá ocasionar retornos positivos para a empresa. À noite,
Nós iremos conversar com os nossos filhos, iremos conversar com a esposa, esposo, e depois iremos nos alimentar, relaxar um pouco, meditar e adormecer para o outro dia acordar mais tranquilos. Escolhas totalmente conscientes. Porém, no supermercado, quando nós chegamos pela manhã com o nosso carro, paramos no estacionamento, fizemos as compras e quando saímos, nós vemos que o pneu está furado, seco, furou na vinda de lá de casa para o supermercado. Nesse momento, nós podemos calmamente solicitar a ajuda de alguém e trocar aquele pneu. Ou nós podemos chutar o pneu e dizer que nessa vida nada presta, que até o pneu fura, que eu não tenho sorte. São escolhas. À tarde, quando nós chegamos no local de trabalho e vamos nos reunir com aqueles funcionários para definir as ações A, B, C, D, um dos funcionários reage de modo agressivo e diz que tudo o que havíamos planejado durante semanas e finais de semana está tudo errado e que nós não sabemos e não conhecemos os princípios da empresa, que aquilo ali não vai funcionar. Sentir raiva desse funcionário, sentir ódio desse funcionário, pode ser uma escolha inconsciente. Ir para a reunião, fazer, explanar as ideias para aquela equipe é consciente. A reação nossa diante da atitude daquele funcionário que nos agrediu verbalmente, talvez ele até esteja certo no que está falando, mas não usou as palavras corretas e nem o tom da voz foi o mais correto possível. Isso nos irritou. Essa irritação, raiva que vem de repente é inconsciente. Olhar para ela, perceber, observar esses estados inconscientes. O pneu está furado, mas tudo bem. Vamos olhar, vamos consertar. Pneus furam. Não foi o primeiro pneu que furou na galáxia. Esse pneu furou e tantos outros também estão furando nesse mesmo instante no mundo inteiro. Não tem problema, vamos resolver. Esse funcionário me agrediu, mas qual problema existe nessa agressão? Nós não somos tão perfeitos que não podemos passar por uma situação como essa. Então, o que é que nós devemos fazer ao olhar para essa pessoa que está dizendo essas palavras? Talvez explicar para ele que todo aquele processo de formação e criação daquelas ideias A, B, C, D, passou pela experimentação, que aquilo ali é totalmente viável e que ele deve refazer seus pensamentos com calma, com tranquilidade, com respeito, com ética. À noite, na conversa com os filhos, descobrimos que um dos filhos usou droga. Digamos, imediatamente vem uma preocupação. Talvez nós não vamos explodir, mas vem um descontrole que aquela noite que seria tranquila de sono, acabou. Agora vamos dormir mal. É também uma escolha. Não é obrigado dormir mal porque estamos com um problema. Podemos dormir bem, até porque não é durante a noite que iremos resolver o problema. O problema só será resolvido amanhã de manhã. Então vamos deixar para o tempo certo as ações que devemos praticar. E o tempo certo é amanhã pela manhã. Porque à noite, se vamos pensar em um psicólogo para conversar com o nosso filho, em uma casa de apoio ou um programa social que atenda a drogados, não sei, alguma coisa, com certeza não será às 3 horas da madrugada, à meia-noite, será só às 8 horas da manhã. Então, conversar com esses sentimentos que brotam, que nascem e nós não sabemos de onde está vindo. E sabemos, está vindo dessa linha, lá do passado, do mundo primitivo que ainda não sabe controlar, não sabe conversar com suas emoções. Então, isso precisa sair do campo do inconsciente e vir para o campo consciente.
temos de ficar alertas para conscientemente escolher. E lembrar-se que essas reações aos insultos, as raivas, os ódios, as preocupações, são escolhas inconscientes, que se são trazidas para o consciente, aí sim nós conseguimos trabalhá-las. Porque nós somos um feixe de reflexos condicionados. Sabe aquela hora que a pessoa agride e nós respondemos? Somos condicionados. Nós já temos, mesmo que não queremos, respostas. Seja através de palavras, seja através de ações. Mas nós temos respostas. E essas respostas são justamente os reflexos condicionados, que resultam em comportamentos previsíveis. Eu já sabia que ele ia reagir assim. Porém, esses reflexos condicionados previsíveis também são escolhas. Por isso que precisam serem observados, serem trazidos do inconsciente para o consciente, para então serem trabalhados. Para que nós possamos mudar esse aspecto dessas reações, desses reflexos condicionados. É muito enriquecedor, nós temos que lembrar disso, muito enriquecedor as escolhas conscientes. É maravilhoso você trazer do inconsciente para o consciente esses reflexos e começar a conversar com eles e exercitar. Tudo isso você encontra no passo anterior a este passo, no segundo passo, quando nós falamos do silêncio como um objetivo para se perceber, para olhar para si mesmo e se conhecer, para então ver nesses momentos, quando ocorrem certas ações das outras pessoas, eu sempre estou reagindo assim, um reflexo condicionado. Como posso mudar isso? É a grande proposta desse terceiro passo. Devemos entender de uma vez por todas que escolher não é se contentar com a primeira opção que apareça. A primeira opção que apareceu foi revidar. Não. Não é se contentar. Entender de uma vez por todas que não é a primeira opção a melhor. Mas a opção melhor é aquela que foi raciocinada, foi pensada, foi criada a partir do nosso consciente. Essa é a escolha correta. E de tanto repetir essa escolha correta, ela se torna também espontânea. Então, se a raiva é um condicionamento, um reflexo, o perdão também pode ser. Se o outro agrediu de modo descontrolado, a nossa serenidade na resposta também pode ser uma escolha espontânea e não revidar da mesma forma com que ele nos agrediu. E essa repetição de modo correto muda esse condicionamento. Isso é que é importante entender. É um exercício diário. Como saber se fizemos a escolha correta? Então, para que possamos torná-la um condicionamento novo em nossa vida. Muito simples. Se nosso corpo, nosso coração, nossas emoções reagiram positivamente, se nós sentimos uma energia boa no momento daquela escolha, daquela nova escolha, então está correto. Se nosso corpo se retrai, enche de energias negativas, fortes, e que depois até nos sentimos maus, então a escolha está errada. É muito simples, mas precisa aprender a olhar para si, a sentir o coração nesses momentos, porque o coração está diretamente ligado à potencialidade pura do ser, ao conhecimento puro do ser e à consciência pura do ser. Quanto mais escolhas conscientes fizermos, quanto mais escolhas corretas e espontâneas fizermos, tanto para nós,
para a nossa vida, quanto para a vida do outro e para tudo ao nosso redor, mais teremos prosperidade. Ao se transformar em um escolhedor consciente, passamos a gerar ações transformadoras para nós e para os que estão ao nosso redor. E é só isso que precisamos fazer nesse terceiro passo. Se transformarmos todo negativo em positivo, tanto para o nosso íntimo, quanto para todos os que são afetados por nós, nosso fruto será a felicidade e o sucesso, a prosperidade e a abundância. Gratidão, nos encontraremos no próximo passo, quando falaremos sobre doar e receber.